Bem, pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre especializações de membrana. Conforme tínhamos conversado na semana passada, um dos conceitos importantes para a gente entender como funcionam as especializações de membrana é o da polaridade celular, né? Então, nós vimos que as células estão organizadas em grupos, né? E particularmente nas células epiteliais, elas estão em contato com diferentes ambientes. Tá? Então, na célula epitelial, por exemplo, a gente tem um ambiente que é a luz do intestino, no caso de uma célula epitelial intestinal. Tem a parte de baixo da célula, que a gente chama de basal, que está em contato com outros tecidos, né? Por exemplo, tecido conjuntivo. E um ambiente lateral, ou um nicho também, a gente pode traduzir ambiente por nicho, que está localizado, então, na interface, né, entre diferentes células desse mesmo tecido. Né? Então, a porção da célula que está em contato com cada um desses ambientes, a gente chama de domínio. Né? Então, a gente tem um domínio que é chamado de apical, que fica na parte superior da célula, que está voltado, nesse caso, para a luz intestinal, no caso de ser o intestino, o local desse epitélio. Tem um domínio que fica localizado em contato aqui com o tecido conjuntivo, que é chamado de domínio basal, e tem um domínio que a gente vai chamar de domínio lateral, né, que fica em contato com outras células. Tá? Por que esse conceito é importante? Porque a gente vai ter diferentes especializações de acordo com o domínio. Né? Tem especializações que são específicas do domínio apical, outras do domínio lateral e outras do domínio basal. Tá? Então, se a gente fizer essa divisão, né, a gente vai encontrar assim, no domínio apical as microvilosidades. Tá? Esse domínio apical também é chamado de domínio de membrana livre, né? Ou seja, aquele domínio que está em contato, está livre, né? Está em contato com a luz do órgão, né? Ou a parte externa, conforme for o tecido epitelial. Então a gente vai encontrar as microvilosidades, os cílios e os estereocílios. E os outros dois domínios, a gente vai estudá-los juntos, né? A gente vai chamar de domínio basolateral. Sendo que no domínio lateral a gente vai ter junções célula-célula e no domínio basal, junções célula-matriz. Tá? Então nós vamos começar com o domínio apical, ou de membrana livre. Tá? Então aqui a gente tem uma imagem de microscopia eletrônica, onde é possível a gente visualizar duas células. Tá? Então aqui a gente tem uma célula, ela está como se estivesse deitada, né? Essa aqui é para baixo é uma célula, para cima a gente tem outra célula. Tá? E aqui a gente tem a membrana. Né? A gente consegue ver aqui uma interface entre as duas células que estão próximas, né? Uma célula aqui para cima e outra célula para baixo. E aqui a gente vai ter um tipo de especialização de membrana que a gente chama de microvilosidade. Tá? Então, se a gente não tivesse as microvilosidades aqui, a gente ia encontrar uma linha reta aqui para cima, que corresponde à membrana, e uma linha reta aqui para baixo, que corresponde à outra parte da membrana da outra célula. Tá? Então, vejam, as microvilosidades, elas são projeções, né? Então, são especializações dessa membrana que ficam no domínio apical, domínio de membrana livre, né? E que permitem, e aqui a gente consegue ver bem isso, permitem um aumento da área de superfície. Então, esse aumento ele pode ser da ordem de 10 a 20 vezes. Né? Se a gente comparasse aqui uma linha de membrana retilínea aqui, com essa cheia de dobraduras, né, de projeções, que são as microvilosidades. Tá? Então, existem milhares de microvilosidades por célula, cerca de 1000 ou mais, né? E permite, então, que a gente tenha uma maior superfície de contato entre a célula, a membrana da célula, e aquele ambiente, aquele local onde ela está localizada. Tá?
Como é que é formada a estrutura da microvelocidade? Então, internamente, a gente tem vamos dizer assim, uma estrutura filamentosa, né, que está associada com o citoesqueleto. Então, aqui vocês estão vendo, ó, essa parte interna que está representada aqui, esses feixes que estão aqui embaixo, dentro da célula, são componentes do citoesqueleto que a gente vai falar mais adiante quando chegar nesse conteúdo. Tá? Desses componentes, particularmente aqui dos filamentos de actina, vão se projetar, né, para dentro da microvelocidade. Então, a gente tem aqui a projeção de vários filamentos de actina, né, filamentos, então, que sustentam a estrutura da membrana. Então, vejam, a parte interna da microvelocidade é preenchida por esses filamentos. Entre eles tem proteínas que são chamadas de proteínas empacotadoras. Aqui tem uma delas, que é a fimbrina, né, que está marcada em verde aqui, e que mantém esses filamentos, né, esses feixes, paralelos. Tá? Então, eles vão se encontrar todos equidistantes e presos na membrana plasmática. Então, a gente vai ter aqui, basicamente, uma aderência na membrana, aqui na superfície apical, parte bem de cima da microvelocidade. A gente tem uma proteína que é chamada de vilina, que prende nessa parte, aqui tem um material amorfo, né? E ela não tem mobilidade. Tá? Então, a microvelocidade ela se mantém fixa, ela está projetada, é uma projeção, né, da membrana permanente e sem mobilidade. Tá? E firmemente ancorada aqui no citoesqueleto, particularmente, né, nos filamentos de actina ou microfilamentos. Tá? Então, com isso, a gente tem um aumento da área de superfície, né, permanentemente na célula. Tá? Não se desfaz a microvelocidade, ela não se movimenta, mas também não se desfaz. Tá? Então, é composta internamente por feixes de actina, tem essas proteínas, né, que fazem essa manutenção da estrutura, né, são chamadas de proteínas empacotadoras. Né? A gente tem a fimbrina aqui, lá em cima a gente tem a vilina, que faz parte então da ponta, né, da microvelocidade, né, junto com o material amorfo, né, e ela está presa na membrana plasmática, mantendo essa estrutura toda coesa. Tá? Bom, a microvelocidade ela tem um tamanho muito pequeno. Né? A gente já comentou na aula passada que quando se trata de membrana plasmática, a gente não enxerga no microscópio óptico. Né? E a microvelocidade, como é uma especialização dessa membrana, a gente também não vai enxergar. Tá? Então, para poder ver e identificar, individualizar a microvelocidade, a gente vai precisar de uma imagem como aquela anterior que a gente viu, que é uma imagem de microscopia eletrônica. Tá? Então, na microscopia eletrônica, sim, é possível ter uma imagem como aquela, onde a gente individualiza as microvelocidades e tem mais detalhes da sua estrutura. Tá? No microscópio óptico, a gente não tem o mesmo poder de resolução, ele é mais baixo, então a magnitude do aumento é menor. E aqui a gente vai, então, se valer de alguns artifícios, né, ou de algumas características, né, aonde a gente vai, então, conseguir corar de forma diferencial a região onde estão as microvelocidades. Então, o conjunto das microvelocidades vai ser possível identificar. Tá? Isso aqui é um corte histológico, tá, do intestino. Tá? Então, uma vilosidade, na verdade, são duas vilosidades. Tá? Então, as vilosidades são projeções maiores, tal, e elas são revestidas na sua parte mais externa por tecido epitelial. Vocês estão vendo aqui essas células epiteliais, né? E essas células, então, têm as projeções, as microvelocidades que ficam voltadas para a luz. Então, vocês estão vendo nessas setas, é um outro tipo de célula, chamada de célula caliciforme, ela vai produzir um pouco de muco, né? Essa mucina, ela vai ser importante, né, para fazer a proteção e a, vamos dizer assim, a lubrificação aí da parte interna, tá? E junto com essa mucina que está sendo produzida e liberada, a gente está vendo aqui uma linha mais escura, né, que corresponde a uma região onde estão as microvelocidades. Tá? Então, ela é uma coloração especial, que é o ácido periódico de Schiff, que permite, então, que a gente visualize
as células caliciformes, né, que estão no tecido epitelial, e também essa parte onde estão as microvilosidades, onde tem glicocálix, né, e também um pouco dessa mucina que está sendo produzida. Tá? Então aqui a gente vai ver essa linha, é a região onde estão as microvilosidades. Tá? A gente não individualiza na microscopia óptica, apenas observa essa área aí que a gente pode chamar também de borda estriada, né? Justamente por pela presença dessas microvilosidades e pelo aspecto de como se fossem de estrias. Tá? Bom, a segunda especialização de domínio apical são os cílios. Tá? Então, o cílio ele tem um papel diferente da microvilosidade. E tem várias características também que são diferenciadas. Tá? Então, o cílio vai estar presente basicamente em dois tipos de células, né? Que estão localizadas, células epiteliais, né? Que estão localizadas no sistema respiratório. Aí a gente vai ter, então, traqueia e brônquios. E no sistema reprodutor, no oviduto ou na tuba uterina. Tá? Então, nesses sistemas, né, nesses órgãos, a gente tem a necessidade de movimento. Né? Claro, são movimentos que têm objetivos e funcionalidades diferentes. Então, se a gente falar do sistema respiratório, tanto na traqueia e nos brônquios, a gente está falando do movimento para retirada de muco e de impurezas, né? Sujeira, eventualmente, que a gente inspira pelo ar. Tá? Então, aí o movimento ele vai ser para remover essas impurezas junto com o muco. Então, os cílios, o batimento ciliar, vai ajudar nesse processo. No caso do sistema reprodutor, do oviduto, a gente vai ter aí a movimentação do gameta, né? Do gameta feminino, depois da fecundação do embrião, até alguma ajuda para o gameta masculino. Então, é outra função, a função reprodutiva. Tá? Então, nesses dois locais, os cílios eles têm uma estrutura similar. Eles são formados por uma unidade básica, que é chamada de axonema. Tá? E internamente, eles são formados, são constituídos por microtúbulos. Tá? Depois a gente vai ver, os microtúbulos também são componentes do citoesqueleto, e a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre eles, né, na aula referente a citoesqueleto. Tá? Bom, então, esse movimento dos cílios, ele não é um movimento aleatório. Né? A gente vai ver que ele é um movimento ritmado, né? Que serve justamente para dar uma direção naquilo que está sendo movimentado. Tá? Vamos entender um pouquinho disso. Aqui tem uma imagem, né, onde a gente consegue ver os cílios. Né? A gente tem uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, então ela dá uma dimensão tridimensional. Né? A gente tem células ciliadas, que são todas essas que vocês estão vendo aqui, os cílios, e tem células não ciliadas, que são essas que estão bem destacadas aqui. Né? Então, tanto na região do epitélio respiratório, quanto lá no oviduto, a gente vai ter células ciliadas e não ciliadas. Tá? E essas células ciliadas, então, elas vão ser responsáveis pelo movimento, pelo trânsito dessa substância, seja de secreção, seja do gameta feminino ou do embrião lá no oviduto. Tá? Então aqui está a estrutura. Então a gente está vendo aqui uma projeção da membrana, que é o cílio, tá? E todas essas unidades internas que a gente está vendo aqui, né, que são microtúbulos, né, são 9 pares de microtúbulos externos, né, 9 díades, e uma dupla de microtúbulos que fica interno. Tá? Então isso forma o que a gente chama de axonema. Tá? O axonema é formado, então, por esses 9 pares externos e esses duas unidades que são internas, tá? Formam um eixo interno. Esse axonema está preso também no restante da célula através de uma estrutura que se chama de corpúsculo basal, tá? E que é muito semelhante ao centríolo. Então, ele é formado por trincas de microtúbulos. Tá? Então, são trincas de microtúbulos. E são 9 trincas de microtúbulos externas e que vão formar uma estrutura que vai servir para ancorar essa parte interna, né, que forma o axonema, então, do cílio. Tá?
Estão vendo aqui o movimento, ele é um movimento ritmado, então o cílio ele vai para um lado, faz o batimento e volta, né? E vai repetindo esse movimento, tá? Então, como eu disse antes, não é um movimento aleatório, né, que vai levar para qualquer lugar. Não, ele tem um movimento ritmado, tá? E isso ajuda na movimentação direcional, seja de secreção, né, no caso do epitélio respiratório, seja do gameta ou do embrião lá no epitélio do oviduto, tá? Bom, esses microtúbulos, eles não estão sozinhos, né? Esses pares, eles não se organizam de forma independente, eles precisam de proteínas que vão fazer a conexão entre eles e também vão ajudar nesse processo de batimento ciliar. Então, aqui nessa imagem, vocês estão vendo uma foto de microscopia eletrônica, né, com os 9 pares externos, né, e a dupla interna de microtúbulos, tá? E aqui a representação esquemática dessa imagem de microscopia eletrônica. Então dá para ver aqui que existem algumas proteínas importantes, né? Particularmente essas aqui que são em azul, que é chamada de nexina, e essa que tem braços em vermelho e que é chamado de dineína, tá? Então, a dineína e a nexina, elas vão servir para manter esses pares equidistantes e auxiliar também no processo de batimento ciliar, tá? Que vai ser uma coisa importante aí para a movimentação. Vamos lá. Então aqui a gente tem uma ideia de como é que acontece esse movimento, tá? O exemplo que está aqui é um exemplo do flagelo do espermatozoide, tá? Mas ele segue basicamente a mesma mecânica dos cílios, tá? Então o flagelo do espermatozoide também é formado por pares de cílios que vão formar um axonema e eles também se relacionam, né? E tem essa capacidade então de se movimentar. Então vocês estão vendo, ó, que existem aqui essa proteína com esse formato vermelho, que são as dineínas, né? Estão organizadas, então, os microtúbulos eles têm uma orientação, né? Tem uma extremidade menos e uma extremidade mais, e as dineínas elas estão presas nos 2 pares, né? Tem uma parte da dineína que está presa num par, numa dupla, e a outra que está presa na outra dupla, né? Aqui, mesma coisa. Dá para observar, inclusive, aqui essas linhas azuis, né, que correspondem, então, à nexina. Então, a nexina vai manter essas estruturas equidistantes e a dineína, a partir, então, de movimentações diferenciais, né, ou seja, ela se mantém parada, presa de um lado e vai se movimentando do outro. Então, isso vai fazendo com que haja um encurvamento desses pares de microtúbulos, tá? Então, esse encurvamento, ele gera, então, um movimento ciliar, tá? Um movimento do cílio. Então, à medida que ela vai se mexendo só de um lado, ela mantém o outro lado firme, se mexe, ela gera uma curva. Vejo que a nexina, então, ela vai ter uma capacidade aí de se flexionar um pouco, né? Não é nenhuma flexão, mas é como ela está presa só nos 2 pares, né? Ela permite esse jogo, então, que vai fazer o batimento ciliar para um lado e depois para o outro lado também, tá? E a mesma coisa nos flagelos. Então, a nexina vai manter fixa e a dineína é responsável por fazer essa movimentação dos pares de microtúbulos. Muito bem. A última das especializações de membrana do domínio apical são os estereocílios, tá? Se a gente olhar só pelo nome, né, quando a gente fala em estereocílio, a gente pode ter uma ideia que é parecido com o cílio, tá? Quando na verdade é o contrário, tá? Os estereocílios, eles são muito parecidos com as microvilosidades. Então, em vários livros, vocês vão ver a descrição que os estereocílios são microvilosidades longas e ramificadas, tá? E onde é que estão presentes? Estão em 2 órgãos, onde elas têm, inclusive, funções diferentes, tá? Então, no epidídimo, que é para aumentar a área de superfície, e na orelha interna, na cóclea, onde ela vai ter uma função relacionada à percepção dos estímulos sonoros, tá? Então, é muito importante nos estereocílios a gente não confundir com os cílios, tá? Eles são parecidos com as microvilosidades, apesar do nome, tá?
Internamente, eles são muito parecidos, realmente. Então, eles vão ter filamentos de actina, vão formar estruturas paralelas que vão ficar internamente, tá? E a localização deles, né, no estereocílio, a gente vai identificar então o tecido epitelial, as células epiteliais, são células cilíndricas, né? E aqui em cima do domínio apical dessas células, a gente tem a presença então dessas especializações, tá? Elas são mais fáceis e eventualmente na microscopia óptica a gente consegue enxergá-las, apesar de não conseguir individualizá-las, né? Para individualizar tem que ser aqui, ó, na microscopia eletrônica. Aí sim a gente consegue ver de uma forma mais clara, né, com um aumento, uma magnitude maior, tá? Então, os estereocílios, eles também estão associados com aumento de área de superfície, tá? Eles são imóveis, né? A não ser, claro, aqueles que estão associados lá com a percepção do som, lá na cóclea, né, no órgão de corte, eles ali vão ter algum papel de movimentação, né? Mas não é um movimento ritmado. O movimento ali vai ser um indicador da percepção ou da necessidade de transdução do sinal sonoro. Tá? Então não é um movimento rítmico, é um movimento que quando ele acontecer vai gerar uma despolarização da célula, né, na maior parte das vezes, e isso vai fazer então com que a célula entenda aquilo ali como a captação de algum som. Tá? Bom, mas ele serve no caso do estereocílio, que é o caso mais comum, de aumento de área de superfície, está num órgão então que é um órgão do sistema reprodutor masculino, o epidídimo, onde os espermatozoides estão passando aqui na luz e estão sofrendo uma maturação bioquímica, né? Então, esses estereocílios, eles estão ajudando que as células do epitélio produzam substâncias, né, que vão atuar sobre os espermatozoides, e quanto maior a área de superfície, maior a quantidade de substância que pode ser liberada, né? E também estão capturando aqueles produtos do metabolismo do espermatozoide, retirando eles aqui do líquido, né, que está acompanhando o espermatozoide nesse trajeto. Tá? Bom, aqui estão as referências bibliográficas e daqui a pouquinho a gente volta então com a segunda parte dessa aula das especializações de membrana.